Fala aí pessoal do YouTube, Fox WalkBR na área, e nesse vídeo eu vou analisar o quarto episódio da terceira temporada da série Fear the Walking Dead, levando que são as cenas mais importantes, momentos mais significativos e tudo mais. Então vamos começar com essa análise. Então, acompanhando o final, né, do último episódio, nós tivemos a aparição do Daniel Salazar, uma figura que tinha desaparecido por vários episódios, ou até por alguns tinha sido considerado como morto, né? E com a volta desse personagem, todo esse momento que ele passou desaparecido, né, ausente e tal, claro que seria válido ter pelo menos alguns ou pelo menos um episódio para mostrar o que aconteceu durante seu processo de sobrevivência até o seu encontro com o Strange. E foi exatamente isso que ocorreu nesse episódio. Pelo menos 2/3 do episódio foi mostrando o passado dele para depois chegar no presente e ser criado o desenvolvimento dos episódios futuros, ou pelo menos o resto do episódio ligado ao presente, futuro e tal. Enfim, em relação ao passado do personagem, vamos falar primeiramente do início do episódio, né? Mostrou ele sobrevivendo, né? E caminhando pela cidade em busca de recursos. Até aí tudo bem, uma coisa natural de qualquer sobrevivente. Mas eu achei curioso que o fato que, assim, ele claramente estava ferido, com a carne exposta e tal, uma coisa que, tipo, com sangue, sacou? Tinha uma coisa que no ar. E os zumbis, mesmo eles se escondendo, vários zumbis não perceberam. Parece que os sentidos dos mortos-vivos não estão funcionando como na série The Walking Dead ou como no próprio Fear the Walking Dead nas temporadas anteriores. Eu achei isso meio curioso. Parece que às vezes eles colocam os zumbis tendo super sentidos, às vezes não. Aí fala, não, o olfato desse aí é mais fraco. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas parece que em um pequeno grupo de zumbis apenas um sentiu o cheiro ou viu o Salazar nas proximidades, né? Então, eu achei isso meio curioso, mas pelo menos conseguiu resultar em algumas cenas de ação, assim, moderadamente chamativas, né? Ele tentando sobreviver contra um zumbi se escondendo embaixo de um meio de transporte, e junto a eles tivemos um encontro com um novo personagem, né? Um personagem chamado, qual é o nome dele mesmo? Ephraim, um nome bastante original, né? Eu achei interessante isso. Mas de modo geral, o resto do episódio foi somente ele se aderindo ao novo grupo, né? Tendo até uma pequena cena dele andando, né, com um veículo no meio de um mercadozinho abandonado, cheio de zumbi e tal. Uma coisa, assim, novamente chamativa, mas que no final das contas foi apenas coisas básicas. Ele se encontrando com o grupo tratando do ferimento da perna dele e ele matando alguns zumbis para sobreviver, né? Tendo até algumas conversas. Então, a partir do início do episódio até esse ponto, foi apenas coisas básicas que realmente eu considero que não chamaram tanta atenção. Eu acho que o próprio ápice desse progresso foi somente uma conversa pessoal dele com o Ephraim, sei lá, não sei qual a pronúncia, eu já esqueci, onde o Daniel Salazar fala sobre a cena do fogo, né, do incêndio, onde ele não sabe se queimou viva a própria filha, né? Então isso foi um momento bem forte, porque, porra, um pai falar que não sabe se matou a própria filha, cara, é uma coisa muito pessoal, é realmente uma cena bem sentimental pro próprio personagem. E trouxe um ar de delicadeza, né? Até mesmo para o próprio telespectador que acompanha, né? Que reconhece esses laços e tudo mais. Mas aí no final das contas ele sai, começa a matar uns zumbis lá fora. E eu achei muito clichê a cena de um zumbi específico indo até ele, né? Ele até se ajoelha, parece que se entregando. Aí do nada um raio, sacou? Um raio atinge a cabeça do zumbi. Aquilo ali eu achei completamente exagerado. Pareceu somente para salvar o personagem no último segundo, sacou? Já não bastava aquele cachorro no início do episódio latindo pro zumbi quando o zumbi tava segurando a perna dele. Agora vem um raio, sacou? Deus está protegendo o personagem. Eu achei isso completamente clichê e completamente desnecessário, sacou? Eu sei que isso serviu para deixar o personagem inconsciente e após isso ser levado pro Dante, mas cara, poderia ser feito de uma maneira diferente. Mas tudo bem, deixando esses clichês de lado, né, que vão ser considerados como pontos negativos, tivemos uma grande mudança em relação a como as coisas estavam se desenvolvendo. No início era uma coisa leve, sacou? O Daniel encontrando um grupo, tal, uma coisa normal, mas logo em seguida ele se aderiu ao Dante, sacou? Ele encontrou o grupo do Dante. Isso é importantíssimo, porque o Dante, nessa temporada, se demonstrou um personagem bastante, como dizer, maquiavélico ou algo assim, né, podendo até ser considerado um possível novo governador, ou sei lá, um possível novo vilão da temporada. Pelo menos isso que eu pensei no início. Falei, cara, esse cara é interessante. Vai que ele começa a se desenvolver mais e do nada a sua zona de conflito acaba entrando em contato com a Madison, sacou? Ia juntar tudo. Mas no final das contas, em relação a essa ligação do Daniel Salazar com o Dante, serviu para alguns propósitos, né? Primeiro que nós tivemos um maior aprofundamento em relação ao passado do Daniel Salazar, né? Ele com uma mensagem no lábio, sacou, na parte de dentro, o sombra negra, assim, eu não tô lembrado exatamente qual foi a mensagem, mas isso serviu para
trazer o personagem de volta para o passado, né? Ele tenta fugir, tenta recomeçar, mas sempre tem algum elemento trazendo ele de volta, né? Mostrando que ele é um assassino frio, calculista e etc. Mas eu acho que um outro ápice do episódio, que no caso serviu para essa segunda parte do desenvolver, foi a cena em que, vamos lá, que eles voltam pra cidade, né, que no início do episódio o Daniel Salazar se junta a um grupo específico, né, um grupo de bandidos ou algo assim, e no grupo B, né, na parte 2 do episódio, ele se junta ao grupo do Dante, que tá caçando os bandidos. Então tecnicamente o Daniel Salazar se vê numa situação onde ele precisa escolher entre ajudar o Dante ou ajudar o grupo dos bandidos. Em outras palavras, o personagem é colocado numa situação bastante complicada, e isso é muito bom, cara, porque isso é um obstáculo a ser enfrentado, e eu gostei bastante porque, cara, nenhum personagem tinha passado por um momento assim anteriormente, sacou? Duas escolhas bem delicadas a serem selecionadas, sacou? Pelo menos uma tem que ser escolhida. Eu achei genial pelo menos pra questão do Daniel Salazar, que tinha desaparecido. Então, esse momento delicado é muito importante para trazer à tona uma importância pro personagem. E junto à questão de escolhas, nós também acabamos vendo as duas faces do próprio Daniel Salazar, onde ele apoiou o Dante, pelo menos no início, para trazer, no caso, o Ephraim e seu grupo, ou pelo menos uma camada do mesmo, no caso, pro território do Dante. Bom, aí no prolongado episódio foi somente aquelas cenas de persuasão, né, onde o Dante queria fazer o Daniel Salazar continuar na base dele, né, uma coisa lógica, uma coisa interessante, né, um vilão persuadindo um personagem frio a estar do lado dele, sacou? Isso era uma nova porta pro personagem, a chance dele se tornar um sub-vilão, sacou? Cara, ia ser interessantíssimo um herói virando vilão por necessidade de sobrevivência ou algo assim. Isso não costuma ter no The Walking Dead, pelo menos não no Fear the Walking Dead. No The Walking Dead nós tivemos o Shane, que fez isso, pelo menos por vontade própria, e eu achei, cara, brutal, sacou? O isolamento dele, então seria bom isso ser introduzido no Fear the Walking Dead. E, assim, nos finalmente do episódio, isso realmente pareceu estar acontecendo, né? O Daniel Salazar torturando o Ephraim, e, no caso, no final das contas, todo mundo ficar diante daquela zona aberta onde eles seriam lançados pra morte, né? E foi curioso essa cena porque por dois motivos, no caso, motivo positivo e negativo. O positivo é que causou uma tensão gigantesca, porque a gente não sabia quais personagens o Daniel Salazar ia escolher pra morrer, sacou? Poderia ser o Strange, poderia ser aquela mulher, poderia ser o próprio Ephraim, sacou? Poderia ser qualquer um. E nós sabemos que a relação do Strange com o Daniel Salazar mudou drasticamente porque ele acabou mentindo e tal, tentou persuadir pra encontrar a saída, sacou? Mas, de qualquer forma, tensão geral, esse foi o ponto positivo. O ponto negativo foi que no final das contas, o Daniel Salazar, num momento bem foda, né, isso aí foi muito da hora pro personagem, ele acabou matando alguns soldados do Dante e o próprio Dante, sacou? O Dante morreu no final. E isso eu achei um pouco desperdício, sacou? O personagem apareceu todo maquiavélico, todo do mal, todo foda, todo com recursos, e ele poderia ser um grande vilão. Só que aí desperdiçaram o cara matando ele. Só pra resultar numa cena bonita da mulher perdoando o Daniel Salazar e todo mundo acabar feliz. Não sabemos se eles vão conseguir sair facilmente, isso no caso vai ser mostrado no próximo episódio, mas no final das contas eu achei um tanto desperdício em alguns momentos. Mas enfim, de forma geral, eu achei o episódio de início muito tranquilo, no caso de conteúdo eu achei bastante leve, nada demais, nada realmente muito chamativo, né, porque envolveu somente ele se relacionar com um grupo qualquer, mas da metade pra frente, com o seu relacionamento com outro grupo e a colisão de ambos, com o Daniel Salazar tendo que escolher um dos dois lados, foi uma coisa muito pesada, pelo menos a questão psicológica. E eu achei muito chamativo isso, pelo menos vai conseguir atrair mais telespectadores nessa parte do episódio adiante. E no final das contas, acabou tendo a grande reviravolta, né, o Daniel Salazar escolhendo o lado dos mocinhos, né, garantindo a liberdade dos mesmos. Claro que a questão de saída pode ser meio que uma dificuldade no próximo episódio, mas tivemos reviravolta, tivemos conflito de grupos e tivemos o aprofundamento do passado do Daniel Salazar após o incêndio até o encontro dele com o Strange. Então, como nota, levando em consideração os pontos positivos e negativos, a nota 7,5. Eu achei um episódio de início fraco, mas depois começou a melhorar muito. Então é isso aí, galera. Nota 7,5 pro Fear the Walking Dead. Se você gostou do vídeo, você pode curtir, compartilhar, comentar, fazer qualquer coisa para ajudar o canal a crescer. Então, esse é o vídeo que eu tenho testado. Foco só que é bem para o próximo vídeo. Valeu!